Meus irmãos, que maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês aqui neste local. Seja também sobre a vida dos nossos queridos irmãos que nos acompanham pela transmissão neste momento. Famílias que estão reunidas em casa, aproveitando o culto à distância para também louvar o Senhor Deus. Pais que têm a oportunidade de ter os seus filhos na sala para poder cantar junto com os filhos e também fazer com que o filho nesse momento preste atenção na pregação da palavra do Senhor Deus. Rendemos graças ao Senhor pela tecnologia que nós aproveitamos a oportunidade para que o Evangelho também chegue a outros lugares, a outras pessoas. Então, a todos vocês, que a boa mão do Senhor cubra com todo o poder, meus queridos irmãos. Hoje eu quero iniciar com vocês aqui uma exposição sequenciada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja na cidade de Filipos. Carta aos Filipenses. Por gentileza, mesmo assentados, eu gostaria de convidá-los a abrir, ou você que tem aí a oportunidade de acompanhar pela projeção. Hoje eu vou ler apenas 2 versículos, meus irmãos. Esta carta é uma carta que tem 4 capítulos, não 4 versículos, corrigindo aqui semana passada, no empolgar da fala aqui na mensagem, eu disse que a carta aos Filipenses tem 4 versículos. Depois, assistindo aí a gravação, eu falei assim, eu tenho que corrigir isso, porque não são 4 versículos, são 4 capítulos. Hoje, iniciaremos o capítulo 1, versículos 1 e 2. Alegria de rever os irmãos depois de uma semana, rever alguns irmãos que há tempo a gente não via. Que alegria estarmos juntos aqui, meus irmãos. Para nós é um santo privilégio. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, vocês que acompanharam a pregação de semana passada, se você não acompanhou, está aí no canal da nossa igreja, também no nosso canal, nós fizemos aqui uma breve exposição do capítulo 16 do livro de Atos. O livro dos Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, não o apóstolo Lucas, porque Lucas não era um apóstolo, mas era um homem apostolado, missionário também, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E no capítulo 16 nós vimos aqui o drama que aqueles missionários enfrentaram, sendo guiados pelo Espírito Santo e o Espírito de Jesus. Até que então, quando eles decidiram ir para uma região, o próprio Espírito Santo e o Espírito de Jesus impediu-os. E aí então eles vão para Troade, vocês devem lembrar disso. Troade ou Troia é a mesma região, para quem conhece aí aquele filme muito famoso aí do cavalo de Troia, é naquela região. Ali Paulo então tem uma visão de que ele deveria passar a Macedônia, e ali tinha um varão clamando, pedindo ajuda, e eles então vão para a região da Macedônia. E a primeira cidade que eles encontram quando chega nesta região é a cidade de Filipo. Filipo, meus irmãos, é uma cidade muito importante naquela época. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Então, hoje eu quero iniciar esta exposição com vocês desta carta, que nós entendemos que é carta do apóstolo Paulo. Por que eu digo isso? Porque, pasmem vocês, existe um grupo pequeno que questiona a autoridade da carta, se de fato é do apóstolo Paulo. Nós entendemos, meus irmãos, que é sim do apóstolo Paulo. E esta carta é uma carta que ele escreveu da prisão. Vocês devem lembrar que lá na cidade de Filipe ele experimentou a prisão por um tempo, depois de ter levado aquelas varadas. Então, me parece aí que foi uma das primeiras prisões que o apóstolo Paulo enfrenta na sua obra missionária.
E esta carta aqui, pasmem vocês, é uma carta que ele de novo está preso, só que no nosso entendimento agora preso em Roma. Então é uma carta escrita da prisão para a igreja na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo, quando esteve preso, ele escreveu 4 cartas. Escreveu Éfeso, escreveu Colossenses, escreveu Filemão e escreveu Filipenses. Alguns dizem que a carta que ele escreve aos Filipenses foi a última que ele escreveu, não foi a primeira. Então, esta carta provavelmente foi escrita da prisão de Roma, porque ele esteve preso em outros lugares. E há também quem defenda que ele escreveu essa carta de uma outra prisão, não em Roma, possivelmente em Éfeso. Mas, meus irmãos, se vocês derem uma olhada aí no versículo 13 do capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, ou se você quiser acompanhar a projeção, Filipenses 1,13, o próprio Paulo diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quando se fala pretoriana, é uma indicação dos soldados do exército de Roma. Claro que a palavra pretoriana também, se você for fazer uma análise semântico, ou então se você for pegar o sentido da palavra, pode ser aplicado também a governador, ou alguém que está investido de uma autoridade para governar. Mas nós entendemos que quando ele fala da guarda pretoriana, ele está falando dos soldados de César em Roma. Ainda aí no capítulo 4, versículo 22, ele diz assim, capítulo 4, versículo 22. Portanto, meus irmãos, capítulo 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O apóstolo Paulo era ousado, Deus levou ele para a prisão de Roma para converter soldados pretorianos, soldados da casa de César, do imperador. Então, nós entendemos que sim, é da prisão de Roma. E quando foi que Paulo escreveu essa carta? Meus irmãos, nós entendemos que esta carta foi escrita aproximadamente 10 anos depois da chegada dele na cidade de Filipo. Agora ele está em Roma, ele está preso, 10 anos depois, ele não pode ir lá visitar aqueles irmãos, lá na cidade de Filipo, porque ele não pode ir, ele recebe informação e ajuda, e ele então escreve uma carta para aquela cidade. Foi escrita de lá, da prisão. O capítulo 1, versículo 7, então foi escrito aqui aproximadamente no ano 60, ou 62, alguns dizem 61, depois de Cristo. Então já há um tempo que o Evangelho está sendo propagado. O capítulo 1, versículo 7 diz assim, diácono, muito obrigado, Deus abençoe, meu irmão. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, ele está descrevendo o assunto aqui, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, algemas, dá-se a ideia de que ele estava, os costumes de um prisioneiro romano era ficar acorrentado próximo ao soldado. Mas esta prisão é a primeira prisão dele em Roma. Ele vai ficar preso 2 vezes em Roma. Na segunda prisão em Roma é que ele vai ser martirizado. Ele morre lá com a sentença de morte, redundante. Mas essa é a primeira, e ele está numa prisão domiciliar. Então não é uma prisão mais folgada, mas é uma prisão que dá acesso a ele de pessoas para visitá-lo com mais tranquilidade. Então Paulo diz aí que ele traz essas algemas. Ainda no versículo 13 que eu li para vocês, diz que ele traz aí esse conhecimento da guarda pretoriana. Mas olha o versículo 14, por gentileza. Filipenses 1,14, só para te situar aqui. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então parecia-me que, por Paulo estar preso, a igreja se motivou mais ainda, com veemência, a pregar a palavra de Deus. E no versículo 17, meus irmãos, deste mesmo capítulo, ele diz assim, versículo 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente,
julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, alguns estavam criticando, dizendo, Paulo está preso porque merece, porque ele é um transgressor da lei. Quando chegar lá, eu vou explicar o versículo. Então, irmãos, esta carta que nós vamos iniciar aqui hoje com vocês, é uma carta, por incrível que pareça, da alegria do coração do apóstolo Paulo, ainda que ele está preso, ainda que ele está limitado. Se você já leu toda esta carta, são 4 capítulos apenas, dá para ler rapidinho, você já deve ter percebido que a habilidade do apóstolo Paulo em escrever aqui, meus irmãos, é mostrar que existe uma alegria transcendente, uma alegria indizível e cheia de glória, que perpassa as circunstâncias desta vida. E aí, então ele vai ensinar que essa alegria você pode buscar de forma a viver contente aqui nesse mundo, em toda e qualquer circunstância. Esse é o tom desta carta. E é óbvio, o apóstolo Paulo está apresentando a alegria na pessoa bendita do Senhor Jesus. O modelo de alegria e a fonte de toda alegria é Cristo, para os cristãos. Então, eu já quero dizer aqui para você, nada nessa vida, absolutamente nada, irá satisfazer o teu coração a não ser Cristo. Você pode ter a maior riqueza do mundo, como foi dito aqui pelo nosso liturgente. Você pode ter todos os recursos da terra, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. Capítulo 3, versículo 8, ele vai falar dessa alegria. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 8, de Filipenses. Ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Preste atenção nessa palavra conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Preste atenção que ele não é que ele menospreza as bênçãos de Deus na vida dele, mas o que ele está dizendo é que tudo nesta vida é algo perecível, que Cristo é o maior tesouro da vida dele. Esse é o tom desta carta. Por isso a alegria do coração dele, é o maior prazer da vida dele. E ele vai mostrar também nessa carta um exemplo de humildade, meus irmãos. Uma vez que você busca essa alegria em Cristo, você tem que entender quem é este Cristo, ou Jesus Cristo. Foi aquele que, subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou. Então ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, ou a mesma coragem que houve em Cristo. Esse que nós acabamos de cantar aqui, meus irmãos. Capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz assim, capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes, falando do Senhor Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A pior morte da época, meus irmãos. Então é uma carta da alegria, do coração do apóstolo Paulo, mas uma carta que nos conclama a humildade, e é uma carta de gratidão. Porque ainda no capítulo 2, no versículo 17, Paulo diz assim, capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação ou por sacrifício, ou ser penalizado por algo que eu não cometi, sobre o sacrifício e ser, ele diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Palavrazinha que a gente não costuma falar. Congratulação. É um coração grato diante das aflições. Meus irmãos, aqui é um paradoxo. Pessoa vive uma alegria que transcende qualquer circunstância, ao mesmo tempo o sofrimento bate sobre a vida dele e ele, sou grato, Senhor,
por esse sofrimento. Sou grato, Senhor, por essas chicotadas. Aliás, foi nessa cidade que depois de levar aquelas varadas, lá jogado na prisão, à meia-noite, não conseguindo dormir por causa das dores dos vergões, só tinha uma saída para eles: cantar e louvar o Senhor Deus. Eu não sei o que é que eles cantaram, possivelmente um salmo, possivelmente, e por causa daquele louvor nós sabemos o que é que aconteceu. Coração grato diante do sofrimento, por uma alegria que transcende. Meus irmãos, então esta carta não é uma exposição teológica, ainda que nós vamos ver aqui teologia pura, mas é uma carta, meus irmãos, de expressão de amor e gratidão do apóstolo Paulo. Esse é o tom da carta. Paulo, um apóstolo amoroso, cheio de gratidão no coração, escreve essa carta para aqueles irmãos. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso versículo, senão você vai ficar perguntando: pastor, e o versículo que o senhor leu? Está aí, versículo 1, por gentileza, olha aí para a sua Bíblia. Versículo 1 do capítulo 1. Ele já começa assim, olha que apresentação, meus irmãos, maravilhosa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Bom, se ele está preso, como que ele escreve uma carta para aqueles irmãos na região da Macedônia, na cidade de Filipe, e diz aqui que ele e Paulo, quem é que está escrevendo a carta? Alguns dizem que Timóteo aqui está como um secretário de Paulo. Paulo geralmente ditava, alguém escrevia para ele. Mas aqui nós vamos tomar como se fosse o próprio Paulo que escreveu a carta, e Timóteo está com ele, e ele tem uma finalidade com Timóteo. Por isso é que ele apresenta já no início Timóteo. E vocês devem lembrar quem é Timóteo. Timóteo foi aquele que, quando ele passou naquela região da Galácia, Derbe e Listra, ele encontrou ali Timóteo, filho de uma judia crente, que o pai dele era grego. Vocês devem lembrar isso, está lá em Atos 16, versículo 1. Mas olha a apresentação aqui, ele diz que Paulo, ele não diz que é apóstolo, porque os irmãos lá na cidade de Filipe sabiam quem era Paulo e quem era Timóteo. Timóteo não era um apóstolo, só Paulo, mas aqui ele quer mostrar essa humildade, ele não quer dar uma carteirada como às vezes ele faz para outro, para mostrar a autoridade que ele tem. Aqui não precisa de nada disso. É uma igreja que não tem nenhum problema grave teológico para Paulo resolver. Tem talvez uma questão de relacionamento, que isso acontece em qualquer igreja. Não existe igreja perfeita. Sempre há contenda, de vez em quando, entre os irmãos. Isso pode causar uma divisão. Ele vai tratar disso para frente aqui, nós vamos falar quando chegar lá. Mas aqui ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Vocês lembram quando Paulo escreveu Romanos, no capítulo 1, versículo 1? Ele se apresenta desta maneira, assim: Paulo, Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Romanos 1. Então, na carta aos Romanos, ele se apresenta como Paulo e diz que ele é servo de Jesus e que ele foi chamado para ser apóstolo. Vocês lembram quando é que ele foi chamado? Ele não se auto-intitulou apóstolo. Não foi ele que tomou uma decisão numa escola apostólica e agora fez um cursinho básico e alguém ungiu ele apóstolo. Quem chamou ele para o apostolado foi o próprio Senhor Jesus. Muito bem. E aí então Timóteo vai seguir Paulo para as viagens missionárias. Eu penso, meus irmãos, que Timóteo estava lá em Filipe quando Paulo e Silas apanharam. Lucas e Timóteo foram, como é que eu vou dizer? Não foram sentenciados ali a levar chibatadas. Possivelmente Paulo e Silas, os dois estavam na cadeia. Só que agora Paulo está preso, Timóteo vai visitar Paulo lá em Roma e Paulo escreve uma carta. E nesta carta ele apresenta Timóteo porque Timóteo vai ser enviado para aquela igreja. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 2, versículo 19, olha como que ele diz. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Paulo diz assim, Filipenses 2,19: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos
Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então ele escreve porque ele vai enviar Timóteo lá, porque Paulo não tinha ainda a certeza de quando ele seria solto. Ele iria ser solto da primeira prisão, mas não sabia quando. Então eu envio Timóteo aí. O versículo 22 deste mesmo capítulo, ele diz assim, falando de Timóteo: e conheceis o seu caráter provado. Meu Deus, Timóteo tinha um bom testemunho, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao pai. Olha que expressão maravilhosa. Paulo, o apóstolo, tinha Timóteo, adotou Timóteo como um filho, instruiu ele no caminho que se deve andar, e Timóteo teve caráter provado. É interessante que a palavra caráter provado, não caráter aprovado. Por que caráter provado? Porque, meus irmãos, o servo do Senhor Deus é na prova mesmo, que nós vamos ver o caráter dele. É que se ele vai permanecer, se ele não vai jogar a toalha, se ele não vai retroceder. E aí o versículo 23 deste capítulo, ele diz assim: este, falando de Timóteo, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, eu quero enviar ele porque eu estou vendo aqui a minha situação, estou vendo os advogados aí, eu vou ver quem me defenda, para eu poder também ser liberto da prisão. Então, meus irmãos, que apresentação, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e ele continua, meus irmãos, Filipenses 1:1, a todos os santos em Cristo Jesus. Não é? A todos os santos em Cristo Jesus? Que santos são esses, meus irmãos? Se você não prestar atenção, há uma influência na nossa sociedade, da nossa época, de que santo é alguma coisa quase que canonizada, se não canonizado. O sentido da palavra santo aqui é diferente, meus irmãos. Não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa canonizada, mas é uma pessoa escolhida, separada para uma missão específica. E os cristãos são esses, aqueles a quem servem a Cristo. Eles são santos. E talvez aqui, meus irmãos, entendam o que eu vou dizer, e vou falar isso com muito respeito. Há uma distinção muito clara de quem serve a Deus em Cristo e de quem não serve. O mundo, meus irmãos, nós entendemos que está dividido em duas classes de pessoas. Os que servem a Cristo foram salvos, justificados, regenerados, santificados, aguardando a glorificação. E os que ainda não foram alcançados por esta graça, que são chamados de não cristãos. Nós não temos nenhum problema de dizer que os cristãos são santos. A Bíblia ensina isso. E nós até chamamos os santos da igreja de Filipe, ou os santos da igreja presbiteriana central de Betim. Não há nenhum problema nisso. A questão é que às vezes a gente fica constrangido, fala, santo? Eu tenho que chamar minha esposa de santa? Meu esposo de santo? Não é porque ele é perfeito, nem ela é perfeita, é porque vocês foram separados para um propósito, para um fim principal. Mas e os não cristãos, como são identificados, meus irmãos? Como que a Bíblia os chama? Se você der uma olhadinha no Salmo 49, versículo 20, o salmista diz assim, preste atenção nesse versículo aqui, Salmo 49, versículo 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. É um texto muito pesado. Meus irmãos, que animais são esses? A quem a Bíblia está se referindo? No Salmo 32, versículo 9, Davi falando da bênção de ser perdoado, de você se render a Cristo ou a Deus, ele vai dizer assim, amando de Deus, ou o Senhor Deus falando através do servo dele: não sejais como o cavalo ou a mula,
sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Eu sei que há alguém aí que fala, não, os animais, há uma pesquisa de que eles têm uma inteligência, eles têm, eu sei disso, você consegue, tem bichinho que quase fala, aliás tem o papagaio que fala, mas não é gente, mas não tem o entendimento que o ser humano tem, não foi dotado com o saber que Deus deu ao ser humano. Somente ao ser humano Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, característica de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Aos animais não foi dito isso, meus irmãos. Então talvez aqui já está uma resposta para você que me pergunta se o teu bichinho de estimação, se morrer, se ele vai para o céu. A Bíblia retrata desta maneira, Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus orientando os seus discípulos, versículo 6, o Senhor Jesus diz assim, esta é a linguagem da Bíblia, Mateus 6, 7, capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, porque para que não as pises com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Quem são os cães e quem são os porcos? É uma pergunta que tem que ser feita. Ele não está falando aqui do cachorrinho lá, do animalzinho. É uma figura. Ele está usando uma analogia aqui. Se você dá uma olhadinha aí no capítulo 15, no versículo 26, aqui é mais assustador ainda. Uma mulher que não era do povo de Deus, vai buscar um socorro para a filha dela. E o Senhor Jesus vira para aquela mulher que estava sofrendo, que estava com o coração sangrando, procurando cura para a filha dela, ou libertação. O Senhor Jesus dá uma palavra para ela que, se fosse hoje, nesse politicamente correto aí, o Senhor Jesus seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal e seria preso. Está dito aí. Então ele aqui é o Senhor Jesus, respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O contexto aqui que ele está chamando a moça lá de cachorrinho. Vocês conhecem o texto aqui. Vocês lembram que a resposta dela é fantástica. Quem disse que eu estou querendo pão? O senhor sabe que os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem migalhas que caem do seu Senhor. Se o Senhor me der migalhas, como que dizendo, eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo. E o Senhor Jesus elogiou a fé daquela mulher. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, olha comigo aí, meus irmãos. Apocalipse 22, 15. Fora, isso daí é sobre o juízo final, ficam os cães. Quem são os cães? Será que são os cachorrinhos? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Bom, meus irmãos, eu só trouxe isso para mostrar para vocês que quando Paulo escreve a carta dele aos irmãos lá na cidade de Filipe, ele diz, a todos os santos, ele quer fazer uma distinção de classes de pessoa. Existiam muitas pessoas na cidade de Filipe. A cidade de Filipe é uma cidade muito importante na época do apóstolo Paulo. Era considerada uma colônia romana, como que uma mini Roma. A maioria dos moradores daquela cidade se vangloriavam por fazer parte como membros da cidade de Roma, Roma estava distante. Mas eles se consideravam romanos. Aliás, a maioria deles falavam em latim, para você ter uma ideia. Eles tinham muito vaidade. Paulo está dizendo, eu estou escrevendo a carta para os santos que estão aí, separados. Isso não significa que vocês santos são melhores do que os não santos, porque todos vocês são pecadores, fadados a cair, a pecar e a transgredir a lei do Senhor. Mas vocês têm um quê especial, vocês foram separados. Meus irmãos, aqui está a grandeza nossa como cristãos, de entender que nós vivemos no mundo, mas neste mundo nós fomos separados. Não somos melhores do que ninguém lá fora, quem não serve a Deus como nós servimos. Não somos melhores, mas fomos separados. Talvez ainda continuamos, preste atenção no que eu vou dizer, como não cristãos, mas separados
para ser cristão. É o já e ainda não. Porque não há perfeição em nós. Por isso que você não pode se considerar como cristão melhor do que quem quer que seja. Você tem que se humilhar e dizer: Senhor, foi a misericórdia e a bondade do Senhor sobre a minha vida. E o Senhor pode salvar o outro também que não é cristão, que às vezes a Bíblia o classifica como um animal. Porque Deus usa até os animais para o seu propósito. Lembra a mula de Balaão? Muito bem. Então, está aí. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, não ficou nenhum de fora, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, volta lá para Filipenses 1:1, por gentileza. Inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Parece que ele fez aqui uma distinção de todos os santos e de bispos e diáconos, é o que está aí. Mas não, os diáconos também são santos, eles são separados para um ministério. E a gente estranha aqui, por que Paulo não usou a palavra ali pastor? Por que ele não usou a palavra presbítero? Por que ele não usou a palavra ancião? Talvez a nossa tradução é que não ajudou muito. Bispo. Quem são os bispos, meus irmãos? A palavra bispo aqui é a ideia de alguém que supervisiona o serviço. E diácono, vocês conhecem a palavra diácono, é servo, que está à disposição na assistência do necessitado. Então, preste atenção, 10 anos depois que Paulo plantou essa igreja nessa cidade, já tem uma igreja estruturada com liderança. Supervisores, bispo, que pode ser considerado presbíteros ou pastores, e diáconos. É assim que a igreja funciona, meus irmãos. Bispos. Então, possivelmente havia mais de uma liderança naquela igreja. Quem são esses bispos? Em Atos, capítulo 20, Lucas registra aqui palavras do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, Atos 20, versículo 17. De Mileto, é um porto marítimo, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Prestaram atenção? Lá em Éfeso a liderança já estava composta, Paulo diz, chame os presbíteros. E aí se você vê o versículo 28 deste capítulo, Paulo continua falando de um assunto só. Lá no versículo 28 ele diz assim, Atos 20, 28, atendei por vós, falando com os presbíteros, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas ele está falando de presbíteros. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É bispo? É presbítero? É pastor? O que é? É claro, meus irmãos, é a maneira de falar. Tudo a mesma coisa. O que Paulo está dizendo aqui é da liderança da igreja. Os presbíteros são supervisores. Na nossa denominação, nós temos a distinção de presbíteros docentes, que é aquele que vai para o seminário e aprende teologia para ensinar, e tem o presbítero regente, que fica mais nessa questão de supervisionar, de administrar, mas que também pode ensinar. Então, o que Paulo fala aí em Filipenses 1, versículo 1, volta lá, por gentileza. Que saudação maravilhosa esta, né? Então ele diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, entendido, / presbítero, / pastores e diáconos, que vivem em Filipos, lá daquela cidade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Sabermos que estes homens santos também, separados, ser santo, meus irmãos, é você estar à disposição do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Experimentando agora uma nova vida, as coisas velhas ficaram para trás, você tem um novo estilo de vida. Aliás, o cristianismo é isso, cristianismo é um estilo novo de vida, tudo se fez novo para você, um novo falar, um novo vestir, um novo andar, um novo relacionamento. Que coisa maravilhosa. Então nós fomos chamados para sermos santos, e a nossa vida é uma vida prática, diária, de santidade,
diante do Senhor Deus. Bom, quem vive em Cristo, meus irmãos, não tem como se separar de Cristo. Preste atenção nesse detalhe. Não tem como você desassociar a sua vida de Cristo. Viver em Cristo não é só culto. Às vezes o pastor fica com o sentimento de que os irmãos estão em Cristo na hora do culto. Porque na hora que acaba o culto e entra no carro e pega a estrada, parece que desassociou a vida com Cristo. Esquece que Cristo está lá também. A sua vida em Cristo é uma vida permanente. Assim como o peixe não consegue viver fora da água e ele morre, assim você não consegue viver sem Cristo. Se você estiver fora de Cristo, você está morto. Morto. Por isso é que essa apresentação de que esses santos estão em Cristo Jesus. Bom, e aí vamos lá para o versículo 2, meus irmãos, para a gente concluir. Olha que bênção maravilhosa aqui. As bênçãos desta carta. Já de início Paulo faz isso. Tem cartas que ele deixa para fazer isso no final, mas tem carta que ele faz no início e no final. Ele diz aí no versículo 2: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, já de início, por isso que essa carta é a carta amorosa. Graça e paz a vós outros, santos em Cristo, na cidade de Filipe. Vocês sabem que graça e paz são resultados da salvação, meus irmãos, para que você viva integralmente esta vida santa, tanto o teu corpo como a tua alma. Você está completamente salvo. Você não foi salvo só pela metade, a salvação foi completa sobre você. O que está acontecendo é um processo de santificação, até aquele ato da glorificação, que você então será totalmente santo. Meus irmãos, esse é o anseio do nosso coração pelo céu. O nosso anseio pelo céu não é porque lá existe ruas de ouros, muros de prata, ou sei lá mais o que. Lá no céu será glorioso porque não haverá mais pecado em nós, não haverá mais possibilidade de desagradar o nosso Deus, de falhar com Ele, como este culto aqui foi inclinado na sua liturgia, de mostrar o quanto ainda somos pecadores. A irmã orou aqui, às vezes, tem irmãos que oram com coragem, dizendo: eu sou um miserável. Que isso, miserável? Não, você foi alcançado por uma graça bendita. Sim, mas ainda miserável, ainda assim, miserável alcançado por uma graça. Um miserável perdoado, mas miserável. Mas haverá um momento, meus irmãos, que vai acabar. Então Paulo diz assim: graça e paz a vós outros, vocês que foram salvos, separados. Haverá um momento em que vocês estarão sem nenhum pecado sobre a vida de vocês. Então, completamente, corpo e alma. Eu estou dizendo isso porque há uma linha de entendimento que, se você foi salvo, então a sua alma está já salva e está com Cristo, mas o corpo para nada presta. Então você não precisa se preocupar com o seu corpo. Você pode usar o seu corpo de qualquer maneira, você pode expor o seu corpo nas mídias sociais, você pode apresentar o seu corpo aos pecados, não tem nenhum problema, porque o importante é a sua alma. Não, meus irmãos. Graça e paz aponta para uma salvação integral, completa na sua vida, saiba disso. E ele diz aí que esta graça e essa paz não é da parte dele nem de Timóteo, não é da parte de homem nenhum, não é da parte de igreja nenhuma, não é da parte de concílio nenhum homem na terra, por mais santo que ele pensa que seja, ele tem bênção para dar para alguém. Não tem, meus irmãos, ele é apenas um instrumento. Pode ser o religioso que for, não tem esse negócio dele estender a mão e dizer que vai transmitir poder para quem quer que seja. Ele não é nada, é um miserável pecador, um comedor de farinha como qualquer um de nós. Desculpa aí quem gosta de comer farinha. Então, da parte de Deus, e somente Deus. Vocês devem lembrar que esta carta, meus irmãos, foi uma carta, essa igreja é uma igreja que foi direcionada por Deus. Foi Deus que conduziu os missionários para essa cidade. Então tudo que está acontecendo nessa igreja é Deus usando os seus servos. Então a fonte da bênção, irmãos, vem de Deus, nosso Pai, ou Pai Nosso.
e não só do nosso Pai, diz aí o apóstolo Paulo, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, Deus é nosso Pai, e Jesus é o que nosso? Há quem diga que Jesus é Pai, há quem até ora chamando Jesus de Pai, mas nós sabemos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Deus homem, que se fez carne e habitou entre nós, mas ele veio na condição de filho, e nesse sentido, o Filho único de Deus. Deus não tem mais nenhum outro filho, unigênito, é o único. Deus só tem um único filho. Pastor, então e nós somos o que de Deus? Filhos, mas filhos adotivos, filhos que estávamos abandonados, largados, fadados ao fracasso, passos largos ao inferno, e através desse único Filho de Deus, nós tivemos o privilégio também agora de chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Vocês devem lembrar disso. Meus irmãos, que privilégio para nós. É desse Deus que vem bênção. Então, Pai, você que está aqui na noite deste dia, mãe também, ou avós, eu sei que na nossa cultura nós estamos perdendo aquele hábito dos filhos e dos netos tomar bênção do pai e da mãe. Tem esse negócio? Bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Está corretíssimo, é Deus que abençoa mesmo. Agora, quando você falar, meu filho, eu te abençoo, explica para o seu filho o que significa eu te abençoo. Meu filho, eu só posso te abençoar porque eu estou debaixo da bênção de Deus, porque eu não tenho bênção para te dar. Então, pai e mãe nenhuma tem bênção para dar para o filho, se não for da parte de Deus. Saiba disso, pai, saiba disso, mãe. Então, abençoe o seu filho, abençoe os seus netos, que coisa maravilhosa. É você orar dizendo, Senhor, por conta da bênção do Senhor que está sobre a minha vida, eu abençoo o meu filho, eu abençoo a minha filha, eu abençoo a minha esposa, o meu marido. Senhor, eu peço a tua bênção para esse trabalho. E por aí vai, meus irmãos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com isso daqui para ir para a ceia? 2 versículos. Que saudação, né? Se espremesse aqui um pouco mais, saía mais coisas. Vocês perceberam, meus irmãos, que a gratidão está aqui por detrás dessas palavras? Por que é que Paulo começa essa carta desta maneira? Como eu disse, é uma carta de gratidão. Vocês vão perceber que Paulo aqui vai agradecer uma ajuda que ele recebeu desta igreja. Aliás, esta igreja da região da Macedônia, uma igreja pobre, uma igreja que vocês sabem que tinha uma mulher lá que era empreendedora, trabalhava com púrpura, e a igreja começou na casa dela. Me parece que os irmãos ajudaram demais o apóstolo Paulo financeiramente, em recursos que Paulo estava escasso, talvez para ajudar ele na defesa da primeira prisão dele, não sei. Mas essa igreja não ajudou só numa vez, foi uma ajuda constante, até o momento que Paulo escreve essa carta. Paulo recebe uma oferta, a igreja está ajudando o apóstolo Paulo. Aliás, essa igreja aqui vai ser uma igreja que vai ajudar os irmãos pobres da região da Judéia, irmãos generosos, pobres, é verdade, mas generosos. Então, meus irmãos, esta carta nos ensina a sermos gratos a Deus. Às vezes nós recebemos tantas bênçãos da parte do Senhor Deus. Às vezes o Senhor Deus nos coloca dentro de uma família de recursos, e nós temos a oportunidade de crescer dentro dessa família e obter os recursos que a família tem, e ter a oportunidade de multiplicar mais esse recurso. O Senhor Deus nos coloca numa cidade que nos dá a oportunidade de um bom emprego, de ganhar alguma renda que é familiar, e aí você vai viver vendo isso tudo e esquece que isso é da parte de Deus. Ser grato. Essa carta é uma carta para aprendermos sobre gratidão, sermos gratos ao Senhor Deus, mesmo se a dificuldade vier, mesmo se as aflições vierem. É você aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância, aprender a viver quando tem muito e aprender a viver quando não tem, quando tem pouco. Se não tiver nada, não dá para aprender muita coisa. Mas uma coisa nós sabemos,
Temos um Deus que tudo nele nós podemos, porque ele nos fortalece. Não é o versículo mais conhecido aí dessa carta? Então, talvez a primeira lição aqui é ter um coração grato diante do Senhor Deus. Segundo, meus irmãos, vocês perceberam a importância ou o zelo da igreja ter liderança? Estou falando isso porque há um movimento crescente no Brasil dos chamados, os decepcionados com a instituição. E aí, então, ele passa a ser agora um desigrejado. Mas tem uma ala dos desigrejados que tem líderes. Mas tem uns que não quer líder nenhum, se decepcionou com liderança. Então ele diz, agora é eu e Jesus, mais ninguém. Ele está naquele grupo dos coríntios lá, né? Nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, só Jesus. Meus irmãos, nós precisamos de liderança. Por mais difícil que eu sei que às vezes é você se submeter a uma liderança, mas isso é bíblico, meus irmãos. A igreja precisa de bispos, presbíteros, pastores. E a igreja precisa de diáconos para a manutenção do serviço ao necessitado. Aqui está a característica de uma igreja. Então valorize a liderança de sua igreja. Ore ao Senhor Deus pelas lideranças da sua igreja, porque lideranças sofrem, e sofrem muito, meus irmãos. Tem traumas, tem dramas. Lideranças passam por depressão, sofrem crise de burnout. Liderança também quer desistir, não quer se envolver, mas a igreja precisa de liderança. E a liderança é sustentada pela gratidão da igreja e pelas orações. Então, talvez essa lição também. Uma outra aqui, meus irmãos. Vocês viram a necessidade de viver separado? Santo. Não tem como se dizer igreja se você não vive separado. Um bom testemunho, um caráter saudável, provado, é verdade, mas saudável, diante da sociedade. Para que as pessoas vejam em ti as suas atitudes, as obras que você pratica e glorifique a Deus que está nos céus. Ah, meus irmãos, como nós precisamos ver a igreja santa. E por último, sempre estar debaixo da bênção de Deus. Não busque a bênção em outro lugar. Não espere bênção do homem. Toda vez que esse culto acaba, nós proferimos a tão chamada, a famosa bênção apostólica. Podia ser a bênção araônica. E aí, então, expressando uma bênção sobre a vida da igreja no final do culto. Mas, meus irmãos, quando o pastor profere a bênção no final do culto, não é que quando você sai daqui, acabou. Você carrega essa bênção onde você vai. Você está testemunhando do Senhor Deus. Então, saiba disso. Não há bênção maior na sua vida do que você ter Cristo no seu coração. Talvez eu estou sendo redundante aqui. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma palestra edificante com o reverendo Wagner Queiroz, que trabalha aí na missão de visão mundial, e ele fez uma pergunta que parecia uma pergunta tão primária. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E às vezes a gente fica a pensar, Jesus é aquele que morreu na cruz. Mas só isso? Quem é Ele para você? Vocês perceberam aqui que Paulo diz assim: a graça e a paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus é Deus. Aqui nós temos a apresentação da Trindade. O conceito está aqui por detrás. Eu sei que é difícil de você entender, e eu também tenho essa dificuldade. Eu não consigo entender claramente, mas eu também não posso ser leviano com o que a Bíblia me apresenta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. Não tenha Jesus apenas como um Deus bonzinho para atender as suas orações, os teus caprichos. Por que não, meus irmãos? Ele é Deus zeloso, um Deus que sente indignação todos os dias por causa dos nossos pecados, um Deus que é santo, totalmente santo, um Deus que é puro, um Deus que é imaculado. É esse que nós acabamos de cantar, e agora nós vamos participar da ceia, se alimentar do símbolo, da essência, que é Ele. Vocês já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Você se alimentar espiritualmente daquele que é santo,
É por isso que Ele exige de nós santidade. Esse é o drama que vivemos nesse mundo, porque você sabe o quanto é difícil lutar com o pecado. Você ora, pede perdão, e se você não perseverar, em breve você já está quebrando aquele mesmo padrão que você estabeleceu pedindo perdão. Nós somos assim, fracos demais, mas esteja debaixo da bênção de Jesus. Não saia debaixo. Eu não estou falando da igreja. Você não é salvo porque você está debaixo da autoridade da igreja. Igreja somos nós, membros, cabeça é Cristo. Quem salva é Ele. Nós nunca dizemos que a igreja salva, porque tem gente que diz que se você sair da igreja, você perdeu a sua salvação. Se você largar Cristo, é que você vai para o inferno. Se de fato você está em Cristo, então você é nova criatura. Então, se você que está aqui nessa noite ainda não tem essa convicção de fé em Jesus, pare e pense. Quem sabe nesta noite é a noite da oportunidade. Deus te trouxe aqui para você ouvir mais uma vez. Ainda dá tempo. Ainda a porta está aberta, mas vai chegar uma hora que a porta vai fechar. E aí vai bater, e não adianta. Aí virá fogo, e virá chuva, e não vai ter como você entrar mais. Então aproveite enquanto dá tempo. Tem um hino muito clássico que nós cantamos aqui na nossa igreja, que a letra dele é bem peculiar para o momento. Um hino que faz um convite a você. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Se você deixar para amanhã, pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos orar, meus irmãos? Curva a tua cabeça, mais uma vez. Ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor pela salvação nos dada em Cristo Jesus. Ó Deus, nós não vamos nos cansar de agradecer ao Senhor, porque pela palavra do Senhor nós sabemos o que é isto e o que foi a cruz, Senhor. Como a tua serva orou aqui, às vezes nós nos envergonhamos mesmo, Senhor, porque esse sacrifício vivo e eficaz nos constrange, Senhor. Manifestação do teu amor nos constrange porque, Senhor, ainda pecamos, ainda somos negligentes, ainda, Senhor, falhamos contigo, somos impacientes, ó Deus. Nós somos tardios, Senhor, em entender as coisas. Às vezes, Senhor, sim, nós nos tornamos como animais, ó Deus, sem entendimento. Ó Deus, mas pedimos ao Senhor que cada vez mais ilumine a nossa mente, clareie a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender esta vontade maravilhosa do Senhor. E uma vez, Senhor, entendido, que isso desça para o nosso coração, que enche o nosso coração desta bendita graça, Senhor, que nos transforma. Não deixa que sejamos hipócritas, Senhor, ou sejamos encontrados como aqueles que, Senhor, que não vivem a verdade que o Senhor exige de cada um de nós. Iremos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é exatamente para mostrar ao Deus o quanto nós carecemos do Senhor. Então, Senhor, cumpra em nós este querer. Complete em nós, Senhor, esta boa obra que o Senhor já iniciou. Isso para a glória do teu santo nome. Rogo, Senhor, pelas nossas crianças, crianças que são filhas da promessa, filhas da aliança, que crescem debaixo desse guarda-chuva de bênção da parte do Senhor. Ó Deus, que essas crianças cresçam e não se desviem do caminho do Senhor, que elas aprendam em casa com os pais uma vida santa para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, ou quando aqui estivermos, nós vamos entrar na parte que o apóstolo Paulo agradece aí aquilo que ele recebeu lá daqueles irmãos, a partir do versículo 3 até o versículo 11. Então, eu dou uma sugestão para vocês, em casa, dever de casa para vocês, já leiam aí a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Se não quiser ler todo o capítulo, leia pelo menos esta perícope, ou esta parte, dos versículos 3 a 11, que será o próximo sermão quando aqui estivermos.